Então, começando então nossa aula, né, a aula de número 1, né, de introdução à lógica. E aqui a apresentação. Ok. E a pergunta aí, começa com a pergunta 1, que é lógica, tá? Temos nossa aula de hoje. Então, muitos de vocês aí já devem ter, né, visto lógica, isso talvez no ensino médio, ok? Quem aí é um estudioso aí da filosofia, então, em filosofia também, né? Trabalho com a parte de lógica também. Hein? Alguém aí já leu o livro O Mundo de Sofia? Quem conhece? Alguém já ouviu falar? É um livro muito bom sobre filosofia, né? Eu conheço, porém ainda não li. Oi? Eu conheço, porém ainda não li. Tá na minha lista de leitura. Ah, ótimo. Beleza. Arruma um tempinho, puder dar uma lida lá, vale a pena. Caroline conhece. Ok. Na verdade, porque eu falo sempre tal sobre filosofia, eu falo do livro O Mundo de Sofia. Porque ele consegue, né, tratar de filosofia, porque muitas pessoas podem achar um assunto chato, enfadonho, de uma forma interessante, que ele coloca dentro de um romance no livro, né? Então tem uma historinha, uma ficção, mas que te leva para dentro do texto e faz você entender um pouquinho, então de uma forma mais tranquila, né? Então, muitas vezes até, no meu caso, foi uma maneira prazerosa, né? Conhecer filosofia, tá? Mas aí você bate lá na lógica, né? Faz parte, né? Uma das partes da filosofia, o estudo da lógica. Nasceu da filosofia a lógica. Para quem vai para matemática, né, fez faculdade ou estudou a fundo de matemática, também vai trabalhar. Esses matemáticos têm uma cadeira de lógica, assim como várias áreas do conhecimento. Okay? Engenharia civil, engenharia elétrica. Tanto é que nos cursos lá no FTL de Palmas, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia agronômica, tem a disciplina de lógica de programação. E ela é ministrada pelos professores da área de informática. Porque também é algo importante para a área deles, né? Nessa lógica de programação. Mas vamos lá. Então, essa lógica, tá? Eu queria comentar, então, essa lógica de forma geral, né? Essa lógica mais, né? A lógica filosófica. Né? E aí depois a gente vai ver e o que isso tem a ver, né? Com a programação. Então, a palavra lógica está normalmente relacionada com o modo de pensar de um indivíduo em termos de racionalidade e coerência. Então, ela estabelece regras para que a gente faça. A partir de premissas, a gente gere conclusões. Mas isso sempre, ou seja, então, uma forma de você raciocinar, né, isso, em cima das informações que você tem e gerar conclusões a partir delas. Mas, mas o ponto-chave, racionalidade e coerência. Racionalidade, ok? Aquela coisa, 1 mais 1 é igual a 2. Não tem como ser diferente disso. E ser coerente, ok? Também lembrando, no sentido de não dar um sentido ambíguo, né? Então, você tem as premissas, desde que elas sejam devidamente interpretadas e colocadas, né, na forma de argumentos, ela vai gerar uma conclusão que ela é irrefutável, que ela não pode ser reinterpretada novamente com uma nova conclusão, desde que as premissas sejam as mesmas. Então, isso você tem o quê? Pensar em termos de racionalidade e coerência. Aí você tem alguns termos, né?
Podemos relacionar a lógica com a correção do pensamento, pois uma de suas preocupações é determinar quais operações são válidas e quais não são, fazendo análise das formas e leis do pensamento. Como filosofia, ela procura saber por que pensamos assim e não de outro jeito. E com arte ou técnica, ela nos ensina a usar corretamente as leis do pensamento. E aqui vai dar um outro ponto aqui. Podemos dizer que a lógica é a arte de pensar bem, é a ciência das formas do pensamento, visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio. A lógica estuda a correção desse raciocínio. Podemos ainda dizer que a lógica tem em vista a ordem da razão. Isso dá a entender que a nossa razão pode funcionar desordenadamente. Por isso, a lógica estuda e ensina a colocar ordem no pensamento. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso pensamento, né, durante as nossas relações com o mundo, o nosso dia a dia, ela não é nem um pouco, né, nem coerente e muitas vezes ela não é nem coerente e nem racional, em grande parte do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, com base nas mesmas informações, nós temos uma conclusão. Daqui a um dia ou daqui a um momento depois, com as mesmas informações, ou seja, com as mesmas premissas, eu vou ter uma interpretação totalmente diferente. Okay? Então, nem é racional e nem é coerente. Tá? Então, a lógica é isso. Então, ela vai determinar premissas, né? Ela vai entender como é que funciona a lógica do raciocínio, né? Com base em premissas, conclusões. Então, existe toda uma matemática em cima disso também, não é isso? Então, todo sobre o pensar em termos de lógica. Então, a ideia é a gente pensar aqui de forma geral, ok? Para depois a gente fazer a devida aplicação dela. Olha, aqui algumas relações lógicas, né? De quem estudou aquela lógica clássica, né? Tem isso, né? Aí como você trabalha com a questão de premissas e conclusão. Você tem aí, né? Duas premissas, no caso aqui no início. Todo cachorro é um mamífero, todo mamífero é um animal. Portanto, todo cachorro é um animal. Então, a partir de duas premissas válidas, ok? Elas foram validadas, essas premissas, e a análise delas gerou essa conclusão. E que ela, por nenhuma razão, ela deve ser modificada. Essa interpretação, ela não vai ser modificada ao longo do tempo. Por motivo algum. Porque ela foi construída, né, através das bases da lógica. Japão é o país do continente asiático. Todos os japoneses são do Japão. Logo, todos os japoneses são asiáticos, né? Então, essa relação, né, estabelecida em condições de validade, okay, foi feita da mesmos moldes desse conjunto anterior. Então, eles representam um argumento composto por duas premissas e uma conclusão. Então, está sendo estabelecida uma relação que pode ser válida ou não. Aliás, esse é um dos objetivos da lógica, é estudar técnicas de formalização, dedução, análise com o intuito de verificar a validade dos argumentos. Então, é isso. E todo o trabalho, então, da lógica, a partir disso, é, né, testar a validade, né, isso, desses argumentos que foram colocados. E aí, digamos o seguinte, então, aqui nós temos o pano, então, para manga, quando for, para quem tiver curiosidade, gostar disso, vamos lá para estudar, né, lógica proposicional. Pronto. Né, lógica de predicados. Para quem gosta, eu gosto muito de estudar isso. Ok? Então, isso aí tem assunto para você só estudar mesmo a lógica pura, em algumas faculdades, eles trabalham isso como uma disciplina, ela à parte. Você vai estudar só a lógica em cima de análise de proposições, ok? Análise de argumentos.
e você vai todo fazer um cálculo lógico. Então, a partir de frases, você transforma aquilo, né, em um cálculo lógico. Então, existe, igual na matemática, a gente tem os operadores, como adição, subtração, multiplicação, divisão, por exemplo. Aqui nós temos os operadores lógicos e a gente consegue fazer cálculo em cima de uma frase como essa, e no final a gente consegue o quê? Estabelecer um teste de validade de todo esse argumento. Em todo isso em um plano teórico. Né, porque eu fiz uma cadeira como essa que você faz um cálculo aqui que você começar a partir de um argumento aqui em cima, né, um cálculo de um argumento, e você desenvolver aí, né, 2 páginas cheias. Cálculo, você ia resolvendo até você finalizar. Né? Você fazendo aí esses cálculos aí. Ok, mas aqui a gente vai trabalhar de uma forma mais simplificada isso, ok? Então, a gente vai trabalhar o necessário para nos dar essa base para aplicar a programação, ok? É uma lógica voltada para programação. Essa mesma lógica também, por exemplo, em termos de curiosidade, ela é básica para, por exemplo, eletrônica digital. Então, quem se interessa também, né, quem é da área de eletrônica, né, quer desenvolver sistemas inteligentes, quer desenvolver uma placa de circuito digital, né, um circuito integrado, com uma programação interna, né, pode nem ter um programa integrado, mas você quer desenvolver circuitos digitais, né, você vai desenvolver um circuito eletrônico. Circuito digital, você tem que ter toda uma base de lógica para você desenvolver esse circuito. Aí você vai ter chaves lógicas, portas lógicas, e dali você pode montar todo esse esquema, teoricamente, no computador, fazendo um projeto dela, e tem alguns programas de computador que ele já gera, logo depois, todo o circuito eletrônico, que ele vai sendo colocado em uma placa, né, que é o circuito impresso. Te gera até as trilhas e tudo. Então, você coloca o equipamento e você só vai lá encaixando e soldando os componentes lá. Você tem uma placa com circuito que vai, de repente, fazer alguma operação inteligente. De repente você desenvolve uma calculadora digital, você desenvolve aí uma placa, digamos, que controla um portão eletrônico, uma placa que vai controlar, digamos, uma placa que vai controlar o mecanismo de uma máquina de lavar roupas, uma máquina lavadora, secadora. Nós temos ali uma placa de circuito digital que gerencia todo aquele equipamento. Okay? E como equipamento digital, vai trabalhar com base na lógica. Ah, mas aí eu estou falando o quê? Equipamento digital. Vamos falar um pouquinho. Não se preocupe também que durante essa aula a gente vai comentar também esses termos, tá? Aí fazer resolver um pouquinho essa sala de termos. Digital, binário, né? Decimal, por aí vai. Então, e agora, onde é que a lógica ela nos auxilia dentro da programação? E aí é o seguinte, ok? E aqui é onde nos interessa, pessoal. Tá? Que é a aplicação dessa lógica voltada para a nossa atividade, que é de programação. Lembra? Eu posso ter uma lógica aplicada a circuitos eletrônicos digitais. Beleza? Não é o nosso objetivo nesse momento. Então, a gente vai pegar o que a gente precisa para aplicar para programação. E aí, lembra que nós falamos o quê? Que a lógica é aquela ideia de você racionalizar, né, e tornar o nosso pensamento coerente. E dentro da programação é isso. Então, você vai fazer o quê? Montar, né, montar as instruções, né, isso? Ou seja, você vai encadear, vai organizar o seu pensamento, né, em termos, né, de racionalidade e coerência, mas para resolver problemas relacionados ao desenvolvimento de programas e sistemas. E aí vamos ver que um programa, na verdade, então, ele é composto de um conjunto de instruções. São pequenos passos,
né, um após o outro, né, que determinam a realização de operações. Então, são exatamente essa sequência de passos. E aí a gente vai entender, então, aprender, né, ou nos condicionar a construir adequadamente essa sequência de passos, de forma que a gente consiga atingir o objetivo final, que é o quê? O nosso programa pronto. Okay? Então, toda essa parte, a gente conhecer como organizar esses pensamentos, colocar eles dentro de uma sequência coerente e racional, a gente vai conseguir, então, ok? Desenvolver o quê? O nosso programa, tá? Mas aí, só mostrando, então, o link, né, disso com a programação. E aí, primeira coisa, a gente vai falar sobre uma sequência lógica. O que é uma sequência lógica? Seria uma sequência de passos, que ela é determinada, ela tem que ser seguida para que você chegue até o objetivo final. E essa sequência, ela não pode, ok, ser de forma indevidamente retirada de sua ordem, sob pena de não atingirmos o resultado esperado. Então, isso então não quer dizer então que a gente vai ter, né, que a gente não possa alterar essa ordem, mas se a gente altera, porque tem um motivo suficiente para ter sido alterada essa sequência. Então, foi uma coisa programada. A quebra da sequência dessas instruções. E cada uma dessas instruções vamos entender como um passo. Um passo que é necessário, né, para a gente chegar ao todo, que é o nosso programa. E aí são as instruções. Cada um desses passos, as instruções, né? Então, conjunto das formalidades, instruções necessárias para elucidar uma causa e pô-la em estado de ser julgada. Né? E aí temos mais uma coisa aqui, né? Que especificamente para, né, dentro do nosso contexto, né, de programação, uma palavra ou uma expressão que representa uma operação. Porque, na verdade, então, o que seria cada um desses passos dentro do nosso programa? Serão cada uma das operações que são realizadas. Então, no momento que eu faço um programa, digamos, para somar dois números diferentes, então, eu tiver que mandar essa sequência para o computador, de que forma que eu daria essa sequência de comandos? Computador, você leia o primeiro número que a pessoa digitar. E a pessoa vai digitar o primeiro número, ela vai guardar esse primeiro número na memória. Computador, agora leia o segundo número que a pessoa vai digitar. E a pessoa digita lá o segundo número. E eu digo, computador, agora você soma, né, esses dois valores. E agora você coloca a soma desses dois valores em um outro local, lá na memória. Você guarda também lá. E o último passo, você pega esse valor que tem a soma do primeiro e do segundo valor, a soma deles, e agora você manda ele para o usuário, seja imprimindo na tela, ou seja, mandando para a impressora. Então, eu disse esse conjunto de instruções. Eu digo o seguinte, que ele tinha que receber o primeiro valor e guardar, depois ele recebe o segundo valor e guarda também, depois ele soma o conteúdo que tem no lugar do primeiro lugar, o que tem o conteúdo do segundo lugar, somo eles e coloca em um terceiro lugar. Guardei o resultado, que é a soma dos dois. E depois eu pego esse resultado, esse valor que está no terceiro lugar e mando para o mundo externo. Né? Peço para imprimir na tela ou impresso. Vejam que existe uma sequência de instruções. E que a modificação na ordem dessas instruções vai fatalmente mudar também o resultado final. Ok? E impedir, então, que atinja o objetivo. Então, digamos, se eu numerar cada um desses passos e, de repente, eu mudar a ordem do passo 4 com o passo 3, pronto, a partir desse momento eu já não vou conseguir atingir meu objetivo, porque a ordem foi alterada, o cálculo vai ser diferente e o resultado final não vai ser aquilo que eu quero. Então, essas são as instruções.
E aí, aí falando um pouquinho sobre isso, então, né? Que é sobre cada uma dessas instruções. Uma ordem isolada não permite realizar o processo completo. É preciso um conjunto delas em uma ordem, né, sequencial lógica. Ou seja, eu pedi apenas para somar o primeiro valor com o segundo valor, não permite eu fazer o processo completo. Por quê? Porque antes eu preciso de receber o primeiro e o segundo valor. Se eu mando somar os dois valores antes de ter recebido eles, o que, que eu vou somar? Nada. Então, comandos isoladamente não fazem absolutamente nada. Só um minutinho, pessoal. E essas instruções têm que ser executadas em ordem coerente. Se ela é tomada isoladamente, então, não atinge o resultado necessário. Assim como no exemplo, quando nós fazemos um omelete. Então, você tem as instruções. E mais ou menos aí nessa ordem, né? Você quebra os ovos, bate os ovos, coloca sal, liga o fogão, coloca óleo na frigideira, coloca a frigideira no fogo e frita os ovos batidos. Beleza, tá muito simples esse omelete, mas é mais ou menos por aí. Tá? Então, foi. Mas se a lógica funciona de uma forma, ela, por exemplo, quebrar o ovo, bater o ovo, pôr sal, ligar o fogão e pôr óleo. Mas e se fosse, ela funcionaria se fosse ligar o fogão, independente do primeiro passo, você ligasse primeiro o fogão e depois colocasse os ovos, como ficaria? Funcionaria do mesmo jeito? Talvez não funcionasse da forma como deveria. Por exemplo, se a gente então colocasse, né? Vamos alterar a ordem. Ligar o fogão. Ok, você ligou o fogão. Primeiro que aí depois, se fosse fazer os outros passos, até para você quebrou, bateu os ovos, colocou sal, para você chegar nessa opção aqui, você fez o quê? Você ficou gastando lá o fogão desnecessariamente, né? Você gastou o combustível lá, né? O gás. Antes de ter, né? Antes de ter sido necessário ele ter sido ligado. Professor? Oi. Então isso seria um algoritmo? Olha só, nesse primeiro momento, eu quero explicar o algoritmo para vocês como essa sequência de passos ordenados. Exatamente. Isso seria um algoritmo. De forma bem superficial. Então, é exatamente essa excelente pergunta, ok? Isso é um algoritmo? Sim. Ok? Chegamos no ponto da definição do algoritmo, que é o quê? A sequência de passos ordenados. Só que no contexto de programação de computadores, nós temos um pouquinho mais de algumas outras regras. Tá? Então, nesse momento, eu estou apenas apresentando para vocês o conceito muito geral disso. Está sendo o mais didático possível, para depois a gente ir afunilando, né, refinando essa nossa ideia de algoritmo computacional. Então, aí viu aí que instruções isoladas não resolvem, né? Se a gente alterar a ordem deles, também não resolve, a gente não vai chegar, né, ao resultado esperado, ok? E aí, com isso, então, né, a gente viu, então, a definição de passos, né, que seria as instruções, então, que são cada um desses passos. Em termos específicos de informática, a gente vai dizer o quê? Que isso é uma operação, ok? E aí a gente já viu um pouquinho de instruções, ok? E a gente chega lá no conceito de algoritmo. Então a gente estava, ok, até então eu estava dando a ideia para vocês, de um algoritmo, ou seja, um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. Ou seja, ele serve para uma dada situação. Uma sequência ordenada, não ambígua, lembra? Então, ela não pode, em um momento, ela seguir um caminho e, no outro momento, ela fazer outra coisa diferente. De acordo com os dados que são encaminhados, com as premissas que são encaminhadas, sempre o resultado tem que ser o mesmo.
Se os dados forem iguais, se as premissas forem iguais, a conclusão sempre será a mesma. Então, e de passo que leva à solução de um dado problema. Pronto. Então, a ideia é o quê? Algoritmo é esse conjunto de passos, né, organizados dentro de uma sequência, né? Então, essa ordem racional e coerente para você resolver um problema. E isso aqui ainda é um conceito genérico, né? Isso aqui ainda não é um algoritmo computacional. Por quê? Porque nós utilizamos algoritmo em outro contexto, além da computação? Sim. Ok? Um algoritmo, assim como a lógica também, é utilizado em vários outros contextos. Inclusive, tem sido cada vez mais utilizado. Por exemplo, se algum de vocês já ouviram falar, existe algoritmo, por exemplo, para desenvolver um produto químico. Existem até analistas, né, específicos, que eles fazem o seguinte: então, eu vou fazer um algoritmo para a gente determinar, fazer um determinado um tipo de aplicação financeira. E eles vão desenvolvendo cada vez mais esses algoritmos, ok? Que são, então, você tem uma determinada situação, determinado valor, dentro de determinadas situações, ele vai me encaminhar qual a melhor aplicação, qual a melhor ação a ser realizada naquele momento. Então, tem um algoritmo específico feito por analistas da área financeira, são economistas que vão fazer esses algoritmos. Ok? Então, tem algoritmo, por exemplo, vamos fazer exemplo de um produto químico. Então, seria como, não é um computador, na verdade, se coloca esse algoritmo, seja um fluxograma ou numa sequência de passos. Okay? E que no momento você coloca o seguinte: então, você coloca uma determinada substância aqui, você coloca a disponibilidade, okay? E num determinado aparelho, né, depois de um tempo X, com determinada temperatura, você adiciona uma outra substância, uma quantidade determinada dela, e você submete a um determinado tipo de processamento essas duas substâncias, ok? Por um certo tempo, por uma certa condição, né, de pressão, de liquidez, lá como, e essa substância vai ser uma base que vai ser adicionada a um outro composto que já estava lá, né, já aguardando aquela substância determinada quantidade de dias, e que a junção das duas, ok? E com determinado tipo de tratamento, com determinado tempo de operação, né? Com determinado tipo de mistura que vai fazer, de tipo de composição que vai ser feita, que lá no final vai chegar na substância final que eu quero. Então, tem um monte de coisinhas aqui que eu vou misturando, vou fazendo processamento entre elas, e somente se essa substância intermediária tiver esse estado, eu vou pegar e transportar agora para um outro formato, para misturando lá com outras, e aí eu vou construindo essa substância química. E aí existe o quê? Um algoritmo para você produzir aquela substância final. O que acontece? Se em algum momento você alterar essa sequência, por exemplo, você misturou uma substância química antes da outra, por quê? Porque as duas primeiras geravam um composto químico, ok? Para depois ser misturado com a terceira. Digamos que eu peguei a primeira e misturei com a terceira, talvez ela, antes da segunda, se misturasse as duas, ela pode dar origem a uma outra substância tóxica, uma substância explosiva. E, na verdade, precisava da segunda, que vai neutralizar esse efeito tóxico ou explosivo, preparando para a mistura com a terceira substância. Ou, se eu não tiver feito o processamento adequado, ou elevado a substância àquela temperatura que foi solicitada, ou no tempo que foi determinado, ou que ela teve ou eu não tivesse chegado ao estado que eu esperava que eu tivesse feito para eu continuar a etapa de construção, o resultado final que eu espero não será atingido. Okay? Então, isso utiliza também algumas áreas também, já vi alguns relatos de analistas de organização e métodos de grandes empresas, okay? Que utiliza também essa ideia do algoritmo. Okay? Então, a nossa empresa, então, ela desenvolve determinado produto
Então, o produto ele vem lá desde a fonte, ele passa por vários passos, ele é construído, ele passa por atravessadores, ele passa por alguém que vai manipular esse produto, alguém que vai armazená-lo, alguém que vai vender, alguém que vai transportar, até o ponto que ele chega lá no consumidor final. Existe um algoritmo. E aí, e lembra que muitas vezes a gente pensa que a coisa é muito organizadinha, é tudo muito certinho. Aí chega um analista de algo que trabalha nessa área, por exemplo, aquele trabalho que, digamos, que envolvia muitas pessoas, que era um trabalho demorado, burocrático, e que, né, e de repente coloca um analista como esse, ele desenvolve um algoritmo que corta esse trabalho pela metade, né? Ou seja, ele racionaliza, né, isso toda a operação. Toda a operação racional e coerente. Então, peraí, precisa passar por essa etapa, já que essa outra etapa já fez essa conferência, então já pode mandar isso direto para outra etapa, o produto. Então, pode cortar esse caminho, não precisa disso, isso aqui a gente vai ganhar 5 dias, isso aqui a gente vai ganhar tanto, vai ganhar em termos de etapas, né? Então, com isso, dessa forma, reduzindo custos, né? A gente faz reduzindo os custos associados. Então, essa é a ideia de algoritmo, tá? Mas, então, voltado para o nosso caso, né, algoritmo computacional. É isso. Então, esse conjunto de operações organizadas que vai fazer com que eu chegue ao final, né? Que é o resultado que eu espero que o meu programa faça. A operação que realiza. Então, desde aquele programa mais simples, do nosso exemplo, que é um programa para somar 2 números e mostrar um resultado. E aí, isso aqui ainda tem uma explanação também de forma bem geral, né? Processo de cálculo, resolução de um conjunto de problemas semelhantes, em que se estipula com generalidade e sem restrições as regras formais para a obtenção do resultado ou da solução do problema. Ou seja, então, você coloca toda uma situação e coloca em regras, né? Que seria essa organização, essa racionalidade. Peraí, então, é como se fosse lá no caso da venda, né? Então, a venda, ela chega aqui, né? O vendedor, ele já processa a venda aqui no computador e essa venda vai direto lá para o pessoal do almoxarifado que vai despachar, né? O cara responsável pelo estoque que vai despachar, fazer a expedição dessa mercadoria. Aí aí digamos assim, um processo não informatizado, um processo sem um algoritmo. Pode ser que um outro processo, uma outra venda, o vendedor ele tem que passar isso para um gerente, o gerente tem que dar um ok, o gerente, por sua vez, vai mandar lá para o setor de expedição para poder liberar a mercadoria. Peraí, mas precisa desse passo pelo meio? Não. Então, a gente define que o caminho é do vendedor direto para o cara lá da expedição da mercadoria. Então, você ganha tempo, né? Ganha em número de pessoas. Então, peraí, não precisa desse gerente fazendo esse tipo de análise, não precisa ele fazer esse tipo de liberação aqui. Então, você já reduz um custo, né, para a empresa, né, reduz um gerente, você já reduz um tempo aí de atendimento do cliente. Então, nessa forma também é isso, ok? A gente entender esses passos, né, a gente construir mais para solucionar os nossos problemas da situação que a gente quer, né, automatizar. Vamos, então, fazer esse algoritmo bem mais voltado, ok? Para a situação computacional. Então, lembrando que a sequência infinita de passos que leva à execução de uma tarefa. E aí foi aquele exemplo que eu passei para vocês, o que é a soma de 2 números. E aí, pelo que vocês já viram, né, por alto, sobre computadores e tudo, a gente vê o seguinte, que o computador, né, ele tem uma unidade central de processamento, que é o núcleo dele, né, que é a parte central desse computador, que é que realmente faz as operações, quem calcula, quem faz as coisas acontecerem. Vamos entender isso como o cérebro desse computador, ok? É quem realiza as operações. De um lado, você tem o quê? As entradas do computador, por onde você manda as informações para dentro dessa máquina. Tem os outros componentes também de saída, ou seja, recebe aquilo, o resultado do processamento, né, levando isso para o mundo exterior.
Então, na entrada você tem o quê? Teclado, tem mouse, tem um scanner, né? Você tem um webcam, você tem um microfone, né? Você tem outra máquina de leitura que faz algum tipo aí de recepção de dados, algum sensor, uma coisa que manda informação para dentro do computador. Isso é processado, isso sai lá na outra ponta, né? Sai de que forma, né? Sai na tela do computador, né? De acordo com o resultado do processamento, sai um relatório impresso, ou sai através de um acionamento de algum circuito, né? De repente eu coloco aí um sistema, né, que automaticamente, de acordo com, faço um programa de computador que no momento ele tem um sensor aqui que ele está captando a temperatura de uma residência. E no momento que essa temperatura ficar, digamos, acima de 28 graus, ele automaticamente ele fecha as janelas e ele liga o ar-condicionado. Se essa temperatura ficar abaixo, né, temperatura externa, né, ficar abaixo de 26 graus, 25 graus, por exemplo, automaticamente ele desliga esse aparelho de ar-condicionado, ele já abre a janela porque o ambiente externo já vai resfriar, por sua vez, o ambiente interno, né? Ela pode fazer com que ele monitore também a umidade do ar e automaticamente acione aí um umidificador, ok? Um sensor crepuscular que, de repente, de acordo com o número de luminosidade, ele já ativa um outro, né? Ele manda isso manda isso como entrada, esse computador processa informação e ele manda como a saída, mandar acionar as lâmpadas da residência. E no momento em que tiver uma luminosidade que seja, né, boa, né, que dê para as pessoas enxergarem dentro da residência, automaticamente ele desative essa iluminação artificial. Então, ok, tem muita coisa aí que pode ser, né? Inclusive, a gente vai comentar na próxima aula, né, um pouquinho sobre isso. Então, o tanto de situações que podem ser, né, controladas por sistemas autônomos, né? E sendo gerenciada por programas muito simples, programas muito pequenos, simples, e que conseguem, né, dar conta de várias situações, tornando elas, né, autônomas, automáticas. E para a gente pensar em programas, não apenas, né, esse programa de computador em si, mas tem programa de computador aqui em diversas situações do nosso mundo, do nosso dia a dia. Muita coisa aí que você está com coisas na mão, coisas que você manipula no seu dia, que você nem imagina que existe um programa de computador ali gerenciando aquele equipamento, aquele dispositivo. Certo? Mas então, e voltando então, você tem então componentes de entrada para o computador, você tem um componente central, né, que é esse cérebro, você tem componentes de saída, recebe o resultado do processamento. E você tem também a memória, o lugar onde você guarda informações. Porque tudo que ele recebe, se ele precisar fazer alguma operação sobre aquilo, você tem que guardar aqueles valores. Então, tem que guardar na memória. Então, se eu tenho que somar dois valores em um computador, primeiramente eu tenho que ter esses dois valores nas mãos para poder somar eles. E esses dois valores eles são guardados onde? Na memória do computador. Então, um exemplo seria o nosso programa que vai somar dois números diferentes e vai colocar em um terceiro lugar, né? E imprimir esse terceiro lugar, onde está o resultado. Então, imagine essas caixinhas como se fosse uma área que eu reservasse na memória do computador. Então, eu tenho uma caixinha que eu dei o nome dela de A, uma caixinha B e uma caixinha C. E aí, eu disse lá para o computador, ok? Receba o que, busca lá o que a pessoa digitou na caixinha A, né? Ou, aliás, guarde lá na caixinha A o que a pessoa digitou. Tá? A pessoa digitou um valor, o computador guardou na caixinha A. O usuário também digitou um segundo valor. Vou digitar lá na caixinha B. E aí eu peço o quê? Para somar o valor da caixinha A com o valor da caixinha B e colocar dentro da caixinha C. Então, o processador com aqueles dois valores em mãos, ele vem aqui, busca o A, ele busca o B, soma os dois e joga lá dentro da caixinha C. A caixinha C, por sua vez, que vai ter o resultado da soma dos valores de A e B, eu mando agora, faço o seguinte, escreva o valor
que está na caixinha C. Ou seja, digite o valor, né, digite o primeiro valor. A pessoa digita, por exemplo, o valor 10. O valor 10 foi para a caixinha A. O segundo valor foi o valor 20. Foi para a caixinha B. O processador somou a caixinha A com a caixinha B, né? A mais B, então, 10 mais 20, 30, e colocou dentro da caixinha C. De que forma? Né? Ele coloca assim, o C vai receber A mais B. Então, o C é atribuído, nesse valor C aqui, o resultado da soma essa caixinha, mais essa outra. É mais ou menos dessa forma, tá? Que a gente, então, coloca essa sequência de passos. Dessa forma que a gente constrói um algoritmo computacional. Então a gente já falou já um pouquinho sobre isso. E para que servem os algoritmos? Né? Essa sequência de passos que a gente constrói. Né? E aí, serve como modelo para programas, pois sua linguagem é intermediária à linguagem humana e às linguagens de programação, sendo, então, a boa ferramenta na validação da lógica de tarefas a serem automatizadas. Opa! Então, a gente falou, então, até então a gente falou sobre algoritmos, tá? E agora a gente começou a falar o quê? De linguagem de programação. Então, vamos agora colocar mais alguns termos aí. Então, eu acredito que até agora ficou muito tranquilo o algoritmo para vocês, tá? Que é essa sequência de passos que é necessária para a gente desenvolver, né, os nossos problemas computacionais. Então, nós devemos, então, colocar isso, então, determinar uma sequência de passos. Isso é o algoritmo. E ele fala o seguinte, que é uma linguagem intermediária entre a linguagem humana e a linguagem de programação. E a gente nem falou da linguagem do computador ainda. Tá? Então, vamos fazer comentar um pouquinho sobre esses termos, tá? Não se preocupe também se ficar alguma dúvida, na próxima aula a gente faz uma explanação maior também sobre esses termos, tá? A gente trabalha um pouquinho mais sobre isso. Okay? Mas eu vejo o seguinte, é muito simples também. Primeira coisa, vamos, então, e aí eu falei para vocês que ia explicar um pouquinho, né, sobre digital, binário. Okay. Alguém de vocês, né, saberia qual é a linguagem do computador? Qual é a língua que ele entende? Ele entende a linguagem binária. Linguagem binária. Muito bem. Só um momentinho. Beleza. Quem foi mesmo que se manifestou aí? Eu, Hugo. Hugo. Beleza, Hugo. Ok? Linguagem binária. Corretíssimo. Ok? Mas vamos lá. O que é a linguagem binária? Alguém poderia dizer para mim, além do Hugo, o que algum de vocês poderia entender sobre binário? Pode abrir o microfone, ou pode responder no chat, tá? Fiquem à vontade. O que é o binário? E aí no caso, eu vou escolher aleatoriamente, vem aqui. Beleza? E já vou lançar a pergunta aqui. Vamos lá. Cadê a Ana Vanessa? Tá aí? Opa, Denise. Vamos ver o que Denise colocou lá pra gente. Uma linguagem que utiliza somente dois números, 0 e 1. Perfeito, Denise. Ok? Uma linguagem que usa somente 0 e 1. Então, é binário por quê? Binário vem de 2, que é apenas dois símbolos diferentes. Então, tudo o que ele precisa representar, ele vai utilizar apenas dois números. Ok. E qual é a nossa linguagem? Alguém poderia dizer?
Como assim nossa linguagem, professor? Qual é a nossa língua? Qual é a língua que a gente fala? Português. Português, ótimo. Nós falamos a língua português. A língua portuguesa, o quê? Falamos em termos de linguagem, né, texto e tudo. E nosso sistema de numeração, qual é? A gente usa o alfabeto. É isso. A nossa língua a gente usa o alfabeto, beleza. Deixa Aí eu a ver. Rolete e Denise colocaram lá, decimal. O nosso sistema de numeração é decimal. Primeira coisa, né? Que a gente já vê o seguinte, que o computador ele não tem um alfabeto. Ele tem apenas números, ele trabalha só com números. E são dois apenas, 0 e 1. Olha só, a gente tem, né, um alfabeto e nós temos um sistema de numeração. Nós trabalhamos com os dois. Ok? Então, mas vamos só focar. Então, então, olha só a nossa linguagem, tanto que ela é, né, mais rica, podemos dizer assim. Então, ela tem o alfabeto e tem um sistema de numeração. O computador tem apenas o sistema de numeração, que é 0 e 1. E o nosso é decimal. E se você for ao pé da letra, por que decimal? Porque ele utiliza 2 símbolos apenas. Ele utiliza 10 símbolos apenas. Então, decimal tem ideia de 10 símbolos diferentes. Que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qualquer número que a gente represente dentro do nosso sistema, a gente faz utilizando esses 10 dígitos, né, decimais. Esses 10 dígitos diferentes. Ok? Que usa os 10 dígitos para representar qualquer um número no nosso mundo. Por exemplo, ninguém diz assim, eu comprei 34 FBA12 quilos de arroz. Não. Você fala, comprei 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Okay? Então, utiliza o sistema decimal. A gente não utiliza letras. Né? A gente não utiliza outros símbolos de numeração. A gente utiliza apenas de 0 a 9. E a gente vai combinando elas para gerar os outros números. Uma combinação desses, desses 10 símbolos diferentes. O computador, nós falamos que ele é decimal porque ele utiliza apenas 2. Ele utiliza esses 2 símbolos diferentes. E tudo que ele precisa, né, o que ele precisa representar, ele faz isso transformando em uma sequência binária. Então, digamos que enquanto a gente coloca o número 74, ele vai ter 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Pronto. Aí você tem o quê? Uma sequência como essa. Para representar o número 74, por exemplo. Ok? Então, veja só. E outra coisa. E as outras coisas que tem no nosso mundo? Ok? Nós temos nosso sistema, né? Nós temos o nosso alfabeto. Como é que o nosso alfabeto é representado dentro do computador? Também numa sequência 0 e 1. Cada letra do alfabeto ele é transformado, ele é traduzido internamente por uma sequência binária. Portanto, um código em binário que representa aquela letra. O nosso som é transformado em binário. As nossas fotos, as nossas imagens, dentro do computador é tudo binário. Nossos filmes, ok? Tudo uma sequência binária. Tudo uma sequência de 0 e 1. Né? Ok. E aí, pronto. E aí alguém pode estar aí com outra dúvida. Por que o computador trabalha com binário? Nossa, se é uma máquina tão potente, se é uma máquina tão evoluída, por que ela não poderia trabalhar com alfabeto? Né? Poderia trabalhar com todos os decimais, né? Todos os símbolos do sistema decimal. Por que ele não trabalha com todos os símbolos especiais, hashtags, sinais, símbolos? Sinais de pontuação. Ele não entenderia os nossos sons, as nossas imagens, os nossos vídeos. E aí? E aí, pessoal, para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que ir lá no ponto inicial, ok? Que é da própria do núcleo desse computador, de como ele funciona. E aí eu vou fazer uma analogia, lembra, pessoal, não pego muito ao pé da letra, né? Mas eu quero apenas tornar de uma forma didática,
para vocês, assim, para os colegas que são iniciantes ainda, okay? Para entender isso de uma forma mais fácil. Digamos, pensem aí vocês uma máquina de calcular, aquelas máquinas registradoras bem antigas. Então, vocês devem ver nesses filmes aí, de repente, num filme lá do Velho Oeste, né? Ou nesses filmes bem antigos. Aí você vai ver uma máquina lá no caixa, onde você vai comprar um produto, você comprava uma bebida, uma coisa lá, lá no final você ia pagar a conta, e tinha uma máquina cheia de teclas. Aí o cara digitava a tecla lá, digitava o valor, né? Então, eu passei uma cerveja, R$ 7, mais. Eu passei também mais sei lá, mais um energético, R$ 12. Uma dose de uísque, R$ 20. Mais um petisco, alguma coisa lá, R$ 30. Ok? Digitei as operações, depois eu peguei uma alavanca e puxei. Você puxou a alavanca, você vai ver no visor, né? Parecendo aqueles, né, aqueles indicadores de quilometragem de carro, né? Antigos. Aí você tinha os números passando. Aí tinha, você vê aqueles números lá, você puxar a alavanca, ver os números rodando, e chega lá na telinha, no displayzinho lá, ficava o valor total da conta, a soma, né? Daqueles produtos lá que você adquiriu, né? Mas como é que foi feito aquele cálculo? Então, você tinha aquele equipamento, você digitava lá os números, as operações, você puxava a alavanca de uma máquina, e essa máquina internamente já tinha um conjunto de engrenagens. E essa é uma engrenagem, né, uma é ligada à outra, tal, como é que se movimentou, e todas aquelas operações que foram feitas, a movimentação dessas engrenagens realizou o quê? O processamento, foi feito o cálculo. Lembra? Isso não tem nada a ver com o computador, tá, pessoal? E aí nós vamos falar de computador em si, desde o primeiro computador, que é um equipamento eletrônico. Então, ele trabalha, né, com eletrônica e, por sua vez, eletrônica trabalha o quê? Com base em energia. Então, ele trabalha, não tem mais engrenagem fazendo o processamento do computador. Ele tem o quê? Ele tem circuitos eletrônicos. E aí, o circuito eletrônico. Primeiro, vocês viram lá na evolução, né? Primeiro os computadores com válvula eletrônica. Então, a válvula fazia... Qual é a função da válvula dentro desse sistema aí? Vamos fazer uma analogia. Ela fazia o que a engrenagem fazia naquela máquina antiga. Então, ao invés de você puxar uma alavanca lá e mover engrenagens, não. Porque a energia vai passar por dentro dessa válvula eletrônica e vai realizar o processamento, né? Então, um conjunto de válvulas, elas interligadas, e a passagem de corrente elétrica por elas, gerando pulsos elétricos, ok? Ela consegue fazer as operações, ok? Ela realiza o processamento. Então, vai fazendo cada uma daquelas etapas das instruções. É mais ou menos isso aí. Então, e como é que funciona? Aí nós falamos o quê? Nós estamos falando de componente eletrônico, ok? Que é o computador é um componente eletrônico. Então, ele trabalha o quê? Por eletricidade. E eletricidade é através de pulsos de eletricidade. E aí vocês vão lembrar lá da física, quem fez física elétrica, lembrando isso, tem circuito aberto, circuito fechado. Então, o que seria, na verdade, então como é que ele processa isso? Ele deixando passar pulsos ou reprimindo pulsos elétricos. Ou seja, o pulso seria o quê? A presença ou a ausência de corrente elétrica. Então, é como se eu pegasse lembra, então, o interruptor de uma lâmpada. Você aperta, você liga a lâmpada, ela está, digamos que ela ligada, ela dá um sinal como se fosse 1. Ela desligada, ela é 0. Lembra? Binário, 0 e 1. E aí eu consigo, então, vou fazendo pulsos elétricos, gerando esses códigos aí, e nessa forma vai passando os dados e vai passando as operações dos cálculos através dessa pulsação elétrica de 0 e 1. Ou seja, da passagem ou não de corrente elétrica. Que internamente é o quê? Energia, ou seja, todas as nossas informações, todos os nossos bits, né, esses zeros e uns lá, eles são transformados em energia, né? Energia percorrendo por dentro dos circuitos do computador. Pronto. Então, já entendemos por que ele trabalha com 0 e 1. Porque a energia ela não tem outro estado. Okay? Nós não temos meia energia. O circuito elétrico ele não tem meio circuito. Então, o circuito ele está aberto ou está fechado. Ou ele está em 0 ou ele está em 1. Não existe circuito meio aberto. Ok? Não existe meio pulso. É pulso 0 ou pulso 1. Não tem outra situação. Ou pelo menos
esse dispositivo que eles utilizaram, né, para representar as informações dentro do computador, que é o dispositivo eletrônico, ele não é capaz de gerar outra coisa, de outra informação. Mas ele pudesse gerar, né, pulsos diferentes, né, até gerar um pulso que representa 0 até um pulso que representa 9, eu acredito que eles teriam feito outro sistema. Okay? Mas não é o caso. É uma grandeza, né, uma grandeza exata, é uma grandeza da física elétrica. Pronto, isso não muda. Ok? É um equipamento digital. Então, por isso, ele funciona apenas se ele trabalha com pulso elétrico, ele trabalha o quê? Com a ausência ou não da passagem de corrente elétrica pelos circuitos, que representa, respectivamente, os símbolos 0 e 1. E por isso, então, a adequação, a adaptação desse equipamento para ele poder trabalhar com as nossas informações. Só que ele trabalha, ele transforma tudo isso em 0 e 1. Só que depois que ele transformou isso, ele consegue processar, manipular isso a uma velocidade extremamente grande. Ou seja, que é humanamente impossível a gente chegar ao menos perto disso. E aí, quem quiser também fazer uma leiturinha retrospecta aí, né, do história do computador, a gente vai ver um desafio do Kasparov, que era um campeão mundial de xadrez, né? Então, esse cara era um cara imbatível, né, mundialmente em termos de xadrez. E o que acontece? Então, e o que é na verdade, o que é um jogo de xadrez? Então, o jogador, para ele fazer, ele movimentar qualquer uma das pedras, ele tem que analisar várias situações, né? Fazer vários cálculos na cabeça dele para ver o que é mais viável, para ver qual a movimentação que vai dar vantagem para ele e que vai gerar uma dificuldade para o seu oponente. E teve uma época que eles desenvolveram um programa, né? Um programa para jogar, né, com a pessoa. Ele ficava competindo. E sempre ele ganhava do computador. Até chegou um ponto, em determinado ponto, ele não ganhava mais. Por quê? Porque o computador, enquanto ele fazia, digamos, alguns cálculos, o computador conseguia fazer cálculos muito melhores que o dele. E de forma muito mais veloz. Então, para ele fazer aqui, o computador já fazia milhares de cálculos diferentes. Ele estava pensando, o computador já fez. Quando ele fez a jogada, ele terminou aqui, o computador já viu, o programa de computador, já viu o que ele fez e já viu o que poderia fazer para atacar ele naquele sentido. Né? Naquela posição que ele fez. Então é isso. Mas, na verdade, é isso. Então, ele transporta tudo isso, né, numa linguagem binária, tem que transformar internamente para poder processar, mas depois que ele processa, pessoal, ele processa a uma velocidade muito rápida. Então, quando a gente fala isso, transforma isso em dados, por exemplo, aí você vai ver o quê? A frequência do computador, né? A velocidade de operação dele. Os computadores hoje trabalham, né, na ordem dos gigahertz. Então, o famoso Stockfish. Muito bem lembrado. Então, hoje você tem na palma da mão, né, um equipamento que tem 1.2, no celular, você tem 1.2 GHz. Né? Um equipamento que é capaz de gerar a cada segundo 1.2 bilhões de pulsos. Tá? Mas são equipamentos que, detalhe, eles são multinúcleos. São equipamentos no celular quad-core, octa-core. Então, que tem 4 ou 8 núcleos trabalhando como se fosse uma unidade. Então, é como se fosse cada um daqueles processadores trabalhando a 1.2 GHz. Soma-se isso, o que isso vai dar em termos de frequência? Então, aqueles aparelhos esquentam muito, consomem muita energia, tem que ter baterias cada vez maiores, né? Memórias cada vez maiores para poder armazenar a quantidade de informações que esses equipamentos têm hoje, que você tem na palma da mão, que, na verdade, se for comparar, eles são mais potentes que um notebook que você tinha há pouco tempo atrás. Não estava fazendo comparação, até um dia desse eu tinha um notebook guardado aqui em casa, que ele não tinha a capacidade que o meu celular que eu utilizo hoje tem. Tá? É isso. Então, esses componentes, então, que é quando você vai assim, falar 2, 3 GHz, é isso, eu estou falando da frequência. É a frequência, velocidade com que esses pulsos são gerados dentro desse núcleo central, que é do processador. Então, é isso.
ele precisa traduzir, mas depois que ele traduziu isso para binário, ele trabalha, então, ele vai processar tudo de uma forma muito veloz, de uma forma muito rápida, que seria, né, e isso que eles ajudam a nossa vida, ok? Porque eles fazem processamento de uma forma muito rápida, resolvem o nosso problema que a gente passaria, digamos aí, o que humanamente a gente demoraria décadas, talvez séculos para fazer, ele reduz isso a poucos segundos. Ok. E aí, então, pessoal, é isso que eu queria, então, falar, então, sobre... Aí falei, então, sobre o computador. Então, por que ele é binário? Por essa razão. E aí, dessa forma, quando eu digito, por exemplo, um A no computador, então esse A, digamos assim, tenta entender analogicamente isso no teclado, que é um componente de entrada, está aqui, né? E aqui no meio, digamos que a minha cabeça aqui é o processador, né? E aqui eu tenho a saída. Então, digitei um A no teclado, o A veio, ele foi transformado em uma sequência binária, foi processado, e aqui ele saiu daqui, e eu mostrei o A aqui no... Ele saiu binário, mas antes de sair aqui, ele foi transformado em A novamente, para mostrar na tela do computador, para você compreender. Então, você está digitando o texto, você está digitando A, B ou C. Olha só, quando você digita um texto e vê na tela, ele entrou, processou e saiu. Mas você não percebeu que nesse período ele transformou para binário, para ele poder ser processado, depois ele transformou no alfabeto de novo para poder ser compreensível lá para você, que é o usuário. Então, a todo momento está fazendo isso, recebendo as informações, processando internamente, depois ele transforma de volta, de alguma forma, para ser compreensível, né, para o mundo externo. Então, tá. Então, vimos, então, que computador, então, é binário. E aí, vamos chegar lá, então, ao ponto. Os programas, eles estão dentro do computador. Você desenvolve um programa que tem que estar instalado dentro do computador, né? A partir daí, ele vai processar as informações. Aí tá. Então, vocês vão ser programadores, né, de sistemas. Então, você vai programar um site, você vai programar um sistema para alguma empresa, você vai desenvolver um app, né, para um dispositivo móvel, um app para celular, por exemplo. Tá? Então, sabendo disso, que o computador internamente trabalha em binário, né? Ou seja, o programa, então, ele é uma sequência internamente do computador, um programa ele é todo binário, né? O sistema que você está desenvolvendo. Então, eu digo o seguinte, que para você programar um computador, você deve, então, para você ser um bom programador, você deve conhecer muito bem o sistema de numeração binário. Por quê? Porque para você programar um computador, você vai ter que transformar a nossa linguagem humana em uma linguagem binária. Você vai ter que ir lá, chegar na tela do computador e começar a programar 0 e 1, 0, 0, 0, tudo isso aí codificado em 0 e 1, para esse programa poder funcionar. Certo, pessoal? Concorda comigo? Hugo, deu ok. Denise, não. Denise discorda. Denise não acha correto isso. Mas alguém discorda, além de Denise? Arlete também discorda. Arlete não concordou comigo, não. Acho que também. Ela acha que para programar, o cara não precisa ser expert em binário. Ok. Discorda. Ah, o Hugo retificou. Beleza. Não a forma 01, porém precisa saber como funciona. Isso. Ok. Ok. Perfeito, pessoal. Era isso que eu queria que vocês escrevessem lá, tá? Então, ok? Então, estão todos corretos. Quem discordou comigo? Está todo mundo correto. Eu não preciso saber a linguagem binária, não é isso? Eu não preciso programar em binário. Não preciso programar em binário. Por quê? Porque o binário é a linguagem do computador, ou também chamada linguagem de máquina, né, que é a linguagem binária. Então, de cá, aí vamos imaginar aqui. Então, olha para cá, eu tenho aqui o programador. De cá, eu tenho aqui o computador, o equipamento. Eu
eu tenho meu alfabeto, eu tenho meu sistema numérico, né? Tenho meu decimal, eu tenho meu alfabeto. Esse cara aqui só tem um binário. Eu tenho que programar ele. Mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é que, né? O que o pessoal falou que não concorda comigo, que não precisa saber binário para programar esse computador. E é isso, pessoal. Não se preocupem com linguagem binária, tá? Você precisa realmente, como bem colocou, ok? Você precisa saber como funciona. Então, sabe o seguinte, que o computador ele trabalha com binário, internamente. Ok? Tranquilo. Mas o que o programador deve saber? Pronto. E aí, o primeiro passo é, aqui está o algoritmo. Então, você precisa saber o quê? Do sistema, do programa que você quer desenvolver, você precisa ter o quê? E entender como ele funciona. E colocar o quê? A sequência de passos. Os passos todos ordenados. Ok? Então, você vai definir quais são as áreas de memória, quais são as entradas, saídas, operações que são realizadas, né? Por isso aqui. Então, você vai ter que desenvolver o seu algoritmo. Essa sequência ordenada de passos. Ok. E depois do algoritmo, lembra? Que olha que deu, lembrando o conceito que a gente viu lá, né? Que o algoritmo, ele é a linguagem intermediária entre a linguagem humana e a linguagem de programação. E está aqui no meio. Então, aqui é o algoritmo. E tranquilo que a gente já viu alguns exemplos aqui de algoritmos, né? A gente vai melhorar um pouquinho, a gente vai refinar a ideia do algoritmo computacional, mas uma vez com o algoritmo pronto, ele, então, é dele agora, lembra que ele é um intermediário entre o programador e a linguagem de programação. E o que é a linguagem de programação? Que é o próximo passo. O computador está aqui, ó. Aqui eu tenho... Aí aqui, então, entre o algoritmo, lembra que a minha linguagem, eu falando sequência de passo, ou seja, né? É como se eu dissesse lá para o computador, recebe o primeiro valor, recebe o segundo valor, soma os dois, coloca no terceiro lugar, imprime esse terceiro valor na tela. Isso aqui é o algoritmo. E aqui eu tenho a linguagem de programação que é intermediária entre o computador. Entre o algoritmo e o computador tem a linguagem de programação. E o que é a linguagem de programação, pessoal? Ela é muito parecida com o meu algoritmo. Pessoal, ela é muito semelhante. Só que a linguagem de programação ela é voltada para uma linguagem específica. Tá? Uma linguagem comercial que você vai utilizar, onde você vai desenvolver o seu programa. Tá? Então, lembra só, o algoritmo, ele é o mesmo, essa sequência de passos, ele é o mesmo para qualquer linguagem que você vai utilizar. E onde eu digo que é o mais importante, você precisa o quê? Entender, colocar a sequência das suas instruções. Você precisa construir um conjunto de instruções coerente e racional. E depois, ou seja, o programa que você vai utilizar, pessoal, é o de menos. A linguagem que você vai utilizar é de menos. Então, depois que você tem a sequência correta, tanto faz, ok? Se você vai utilizar Java, se você vai usar PHP, se você vai usar a linguagem C, se você vai usar Python, se você vai usar Delphi. Ou qualquer outra linguagem que tiver no mercado, ok? Você precisa entender a lógica. Se você entender a lógica, você programa em qualquer linguagem. E a linguagem é o quê? É esse aqui, o algoritmo traduzido para uma linguagem de programação. Então, digamos que, normalmente... Opa. Ok, o Hugo fala, normalmente a linguagem é usada especificamente. Eu acho que ele entendeu o seguinte, é o que ele quer dizer. Ela é utilizada para determinadas situações. Ah, isso. Pronto. Então, mas vamos lá. Mas vamos entender de forma geral, depois a gente vai afunilando a ideia aí, né? Qual é a aplicação de uma linguagem ou de outra, qual é a mais voltada para determinada situação. Então, vamos lá. Então, eu tenho um algoritmo aqui, eu coloquei a sequência de passos. Ok? Eu disse ele para ler a variável A e a B, eu disse para somar as duas e disse para imprimir o resultado. Aqui, quando eu colocar em Java, é a mesma sequência, só que traduzido para o Java. Né? E aí, você está com o algoritmo pronto, você só precisa entender, então, qual é a sintaxe, né? Como você escreve os programas em Java. Então, ele tem um comando para ler a variável A, ele tem um comando para ler a variável B, ele tem um comando para somar os dois valores, ele tem um comando para imprimir o resultado.
a partir desse mesmo algoritmo, eu posso fazer outro programa em PHP. PHP é só transformar. Eu tenho o mesmo comando para fazer a leitura, eu tenho o mesmo comando para fazer a soma, eu tenho o mesmo comando, eu tenho outro comando para fazer imprimir para o resultado daquela operação. Aí eu fiz o programa em PHP. Entendeu? Então, ok? Então, aqui, o algoritmo, né, onde você vai organizar a sequência lógica, coerente e racional, dentro das regras do algoritmo. Aqui do lado, você tem a linguagem de programação, né? Que aqui você vai escolher. Mas o que você vai fazer é o quê? Com base no seu algoritmo. Você vai lá e transporta para a linguagem de programação. E aí, pessoal, o que a linguagem de programação faz? Okay? A linguagem de programação ela é composta, né, por duas partes, uma grande maioria delas. Depois a gente vai comentar mais à frente, tem linguagem que é compilada, já tem outra que é interpretada, mas vamos levar aqui para o padrão a linguagem compilada. Vamos imaginar um programa em C++, por exemplo. Né? Um programa desktop C++. Então, e você tem o quê? Essa linguagem de programação. Então, você vai ter um editor de texto, no programa começo, onde você vai digitar o seu programa. Você vai pegar a sequência de passos, seu algoritmo, e vai colocar lá dentro da linguagem C. Dentro da linguagem C++. Então, você desenvolve um programa, aí você vai escrever seu programa todinho. Eu vou pedir para ler a variável A, vou pedir para ler a variável B, vou pedir para somar elas e vou pedir para imprimir a variável C na tela. O que eu fiz lá no algoritmo. Só que eu vou colocar segundo a linguagem C++. E aí, aí eu mando uma coisa que eu falo que é fazer a análise do meu código. Então, a linguagem vai lá e vai ler de cima a baixo. Okay? Nesse momento, ela vai ver se eu cometi algum erro na hora da escrita daquele código. Lembra? Por quê? Porque existem regras. Tanto a regra dentro do algoritmo, que você vai ver, e essas regras, elas são levadas também para a linguagem de programação, mas se você não burlou nenhuma regra da linguagem. Então, por exemplo, tem uma linguagem que fala o seguinte, que após cada instrução, a cada linha, você tem que dar um ponto e vírgula. Né? Uma atribuição é feita dessa forma, uma condição é feita de uma determinada forma. Então, todas as regras, se você respeitou as regras daquela linguagem, você tem que fazer certinho como determina aquela linguagem de programação. Cada uma tem... Elas são muito parecidas. É como se eu tivesse... vocês vão ver assim na prática. A gente vai estar construindo algoritmos. E o nosso algoritmo é como se eu pegar o seguinte, vamos pegar esse algoritmo nosso, ele é em português e vou transformar ele para inglês. Você imagina, então, o Java como se fosse o inglês. Né? E o mesmo algoritmo também, eu transformo como se fosse a sequência de passos, eu colocasse em francês. Eu colocasse em alemão, em japonês. Vocês vão que todos eles vão fazer a mesma coisa. Só que vai ter uma forma diferente de dizer a mesma coisa. E é isso a diferença que tem entre as linguagens de programação, que é a diferença de sintaxe. É como você escreve. É como você faz cada uma das operações. É forma diferente. Mas a sequência de passos foi a mesma. A mesma organização, a mesma ideia. Entrou os dados, somou, imprimiu o resultado no final. Ok? Tudo isso. Porque desde que eu fiz lá no algoritmo, sendo em português, eu traduzi para as outras linguagens. Tá? Então, é muito parecido. Ok? Entre elas. Só lembrando que cada um tem sua sintaxe. Né? Tem sua forma de você escrever cada uma delas. E aí tá. E aí, então, essa análise do código. E uma outra parte que é o compilador. E aí, esse programa, lá geralmente junto com esse editor, tem uma parte que é o compilador, que é uma parte muito importante da linguagem de programação. Que aí, depois que ele analisou do início ao final o seu código, o que você escreveu, e aí ele certificou, não, está tudo ok, não tem problema nenhum no teu código, ou seja, eu entendi o que você quer que faça, na verdade, você tem que fazer de forma que a estrutura, a linguagem de computador entenda, né? A linguagem de programação entenda. Então, o editor, né, por exemplo, lá da linguagem C++, diz que o teu código está redondo, está ok, então ele vai mandar compilar. Ou seja, se está tudo certinho, ele vai fazer a tradução daquilo que você fez numa linguagem, né, na linguagem de programação, mas lembra, essa linguagem de programação é também próximo da linguagem humana, você utiliza o alfabeto, você utiliza decimais e tudo, né, não tem nada de binário, é a tradução do português como se estivesse traduzindo em português para inglês, mas ainda é uma linguagem humana, né, muito próximo da linguagem humana. E aí,
esse compilador vai transformar aquilo lá numa sequência binária. Que aí vai o código que realmente o computador entende. Então, o que a gente entende? Então, o que a gente vai ter então do lado? Você vai ter o algoritmo que você escreve, você transporta para uma linguagem de programação, ela depois de analisar, está tudo certinho, segundo aquela linguagem de programação, ele vai gerar o binário. Ou seja, então, quem gera, pessoal, é o compilador daquela linguagem de programação, que vai gerar o binário, não é o programador. Então, e aí a sua preocupação, né, o seu trabalho fica sendo apenas em desenvolver um bom código, um código que funcione. Então, vou até colocar aqui uma ideia para vocês, né? Bem simples, para vocês verem o tanto que é simples, tá? Essa ideia de algoritmo, né? Por exemplo, eu tenho o meu problema, pessoal, olha só. Eu quero voltar, assim, continuando com o nosso problema de hoje, o mais simples possível, né? A gente não complicar agora nesse momento. Para calcular 2 números e apresentar o resultado ao final. Ok? Vamos, então, fazer o nosso algoritmo. Olha como é que é a ideia do algoritmo. Então, o passo 2, né? Então, aqui eu tenho um programa, né? A definição do que eu quero, que está lá no programador. Vamos mandar lá para o algoritmo. O algoritmo é esse aqui, ó. Né? Esse aqui é um algoritmo, ok? Lembra, o algoritmo é uma sequência de passos ordenada. Né? E esse algoritmo, especificamente aqui, eu já coloquei ele num formato, ok? Num formato que a gente chama, ok? De Portugal. E aí alguém perguntou lá no início, o que é Portugal? Beleza? É o nosso algoritmo nesse formato, que é esse formato que a gente vai utilizar. Ele tem uma forma. Não se preocupe com isso agora, tá, pessoal? Tudo isso aqui a gente vai entender o que é cada uma dessas partes, tá? Como é que desenvolve. Ok? Mas isso é um algoritmo. Um algoritmo, assim, quando você diz assim, que linguagem é isso? Não é linguagem nenhuma. Tá, mas a gente brinca, né? Mas é na linguagem de Portugal. Mas Portugal não é uma linguagem. Né? Portugal é uma forma, é um formato de algoritmo, que é esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Tá? Que é na verdade, que é o Portugal, que é o algoritmo em português, um português estruturado, né? É o algoritmo em português. Então, esse aqui, ó. Esse é o Portugal. E aí, aqui está, pessoal, onde eu selecionei aqui, está o nosso algoritmo, né, em Portugal, para calcular 2 números e apresentar um resultado. Olha só como essa linguagem é muito próxima, né? O algoritmo então, tem que ter o nome dele, então o algoritmo tem que dar o nome. O nome é calculadora, tá? Essa parte aqui, var, aqui eu vou dizer quais são as áreas de memória que eu vou precisar. Né? Se eu tenho que dizer para o computador, eu quero que você reserve aí, né, 3 caixinhas para eu guardar números. Então, eu tenho que dar o nome às caixinhas. Então, uma caixinha A, uma caixinha B, uma caixinha C, e que lá dentro eu vou guardar números inteiros. Tem que dizer qual tipo. Então, eu posso ter uma caixinha para guardar letra, uma caixinha para guardar número, uma caixinha para guardar lógicos. Entendeu? Então, você tem que dizer qual é o tipo da caixinha. O que eu vou guardar dentro da caixinha? Tem que dizer antes. E aqui, ó, aqui ele começa e termina o algoritmo. Lembra que é só as definições, tá? Aqui é a definição do nome, aqui é a definição das caixinhas, né? Da memória que eu vou, das caixinhas lá na memória do computador que eu quero utilizar. Eu tenho que dizer antes de começar. Né? Ele não pode usar, eu não posso mandar ele guardar uma coisa num lugar se eu não disse lá em cima o nome daquele lugar. Então, eu disse, se eu quero, né, eu quero calcular 2 números, então eu preciso de 3 áreas da memória. Uma área para guardar o primeiro, uma área para guardar o segundo, uma área para guardar o último valor. Então, A, B e C. E eu disse que lá eu vou guardar números inteiros. E aqui eu tenho, ó, início, e aqui eu tenho o fim do algoritmo. E aqui é onde a coisa acontece. Então, leia A. Leia A, eu estou dizendo o seguinte, né? Que ele vai guardar o que a pessoa digitou na variável A. Que foi digitado nesse momento aqui, vai guardar em A. Vai guardar nessa caixinha. Leia B. Está dizendo o seguinte, que o que foi digitado agora vai guardar na caixinha B. Então, digitei o primeiro valor, ele guardou A. Digitei um segundo valor, ele leu, guardou na caixinha B. E agora, ó, C, tá vendo uma setinha aqui? Eu tenho cidade menor, tracinho, isso aqui é uma seta. C recebe, olha só, uma setinha apontando para o C,
Então, C recebe o A mais B. Ou seja, então ele vai, na verdade, ele não vai somar as letras. Ele vai somar o quê? O conteúdo delas. Né? Então, isso aqui é uma caixa, não é menor? É uma caixinha que tem lá na memória. Então, quando você fala nas caixinhas, então ele vai sempre fazer referência ao valor. Nunca a caixinha em si, nunca a letra. Então, ele não vai somar mais B. Ele vai, né? Ele vai, assim, esse lugar na memória, que eu dei o tamanho que eu dei o nome de C, vai receber o que tem dentro da caixinha A somado com o que tem na caixinha B. Então, digamos que o nosso exemplo, né? Eu tinha na caixinha A, eu tinha 20. E lá na caixinha B, eu tinha 20. A eu tenho 10 e no B eu tenho 20. Ok? O C vai receber. A caixinha C, no caso aqui, né? A caixinha C vai receber no que tem na caixinha A, que é 10, mais o que tem na caixinha B, que é 20. Então, aqui ele substitui nesse momento pelos valores. Então, C vai receber 10 mais 20, que dá 30. Então, aqui na caixinha C, né? A partir desse momento, ele vai receber o valor 30. Okay? E aqui ele coloca, escreva C. Escreva C é o seguinte, ele apresentar, né, ele vai escrever na tela, né, o valor que tem C. Qual o valor que tem C? Ele vai escrever lá o valor 30 na tela. Então, e encerra o algoritmo. O que nosso algoritmo fez no final? Então, ele leu as duas variáveis, somou elas e imprimiu na tela. Então, para o usuário, né? Para o usuário que está lá utilizando o programa, ele vai lá estar pedindo para ler o valor de A, então ele digitou 10. Depois ele digitou lá o outro segundo valor, 20. E ele vai aparecer para ele o valor, resultado, 30. Então, nós já temos, então, um algoritmo que soma dois números. Ok? Esse, então, é o algoritmo, e esse aqui, né, no formato, né, do Portugal. Então, respondendo aquela pergunta. Então, o que nós vamos fazer nesse semestre, pessoal, é isso aqui. Nós vamos fazer algoritmos, tá? Algoritmos em Portugal, né? Partindo desse muito simples e até a gente fazendo, né? Ordenação de valores, né? Fazer sequências, seleção, estruturas condicionais, estruturas de repetição. Vamos trabalhar com vetores e matrizes, ok? Dentro do algoritmo em Portugal. Tá? E aí, e depois de concluir dessa etapa, né? Aí nós viríamos então com a linguagem de programação. Então, eu iria escrever esse código aqui que eu escrevi, né? Que eu escrevi aqui em Portugal, e eu vou transformar ele, né? Tem que transportar em uma linguagem de programação. Então, como exemplo, vamos colocar como seria esse meu algoritmo, ok? Só um momentinho, numa linguagem como o Pascal, né? Que é uma linguagem básica para a linguagem, para o ambiente de desenvolvimento Delphi. Então, por que eu utilizei o exemplo do Pascal? Porque o Pascal, pessoal, ele é muito parecido, tá? Ele é muito parecido com Portugal. Parece que assim, né? Parece que foi básico, ele foi só a tradução do Portugal para o inglês. Parece que você transformou em Portugal para o inglês e já está em Pascal, né? Que é a base para a linguagem Delphi. Ok? Embora a linguagem Delphi, eu sei, suficiente, que é uma linguagem que já está, né, em franco desuso. Ok? Que há muito tempo ela não tem sido atualizada mais. Né? Mas aqui é para mostrar o seguinte, que esse aqui, pessoal, esse código aqui de program até end, isso aqui já é um programa, né? Isso aqui já está desenvolvido, pessoal, já está na forma de linguagem de programação. Okay? Isso aqui é uma linguagem de programação, isso aqui é a linguagem Pascal, funcionando para valer. Então, já trabalhei muito no início da minha época como programador, programando em Delphi, né? Com a linguagem Pascal. Então, tá aqui. E olha só, vamos ver aqui, até a sequência de linhas, a gente pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, a mesma quantidade de linhas, as mesmas instruções. Aqui você tem, então, aqui você diz qual é o nome do algoritmo, aqui você diz qual é o nome do programa calculadora.
E algumas diferenças. Depois de cada linha aqui, você tem que colocar um ponto e vírgula. Opa, isso aqui então já é a regra da linguagem. Ok? O var continua var aqui, né? De variáveis. E aqui onde você coloca A, B, C inteiro, A, B, C do mesmo jeito, 2 pontos, só que aqui é em integer. Beleza? Que é como você declara o inteiro na linguagem Pascal. A linguagem Pascal, basicamente, ele é o Portugal traduzido para o inglês. Pois é, onde você tem início, como é início em inglês? Begin. E ele começa da mesma forma. Fim, algoritmo, aqui, só que aqui não tem end algoritmo, né? Tem só o end program, só end. Então você tem begin e end, início e fim. Leia. Ler, se você for traduzir, é read. E aqui, ó, read A. Read B. Né? A atribuição que muda, né? Em vez de você ter sinal menor, o traço, você tem o quê? 2 pontos igual. Esse 2 pontos igual faz a mesma coisa que faz esse comando de atribuição. Aqui está dizendo o seguinte, C recebe A mais B. A mesma forma como estava aqui nesse. E aqui, o comando você tem o quê? Write C. Write quer dizer o quê? Escreva C. Ó, eu só traduzi, ó. Escreva por write. E aqui está um programa, ó, já em linguagem Pascal. E aqui, pessoal, olha só. Após escrito esse programa, ou seja, nessa linguagem de programação, na linguagem Pascal, então, por sua vez, você vai mandar isso aqui para onde, né? Você programou o editor, né? O editor Pascal analisou linha por linha, tá tudo ok, beleza? Não veio nenhum problema nesse meu código. E aí ele fez a compilação. Aí, pessoal, aí ele só transformou tudo isso aqui, ó, em uma sequência binária. Todo esse meu código aqui vai transformar em uma sequência na linguagem de máquina, ou seja, na linguagem do computador, em binário. Okay? Ele que vai fazer, o compilador dessa linguagem de programação vai transformar esse meu código na sequência binária. Então, e onde é que... E aí, voltando aqui então, né? Onde é que a gente vai trabalhar durante lógica de programação? Aqui, no algoritmo. Beleza? Onde é que vocês vão trabalhar enquanto programadores? Aqui, na linguagem de programação. Né? Já no próximo semestre, vocês já vão trabalhar aqui. Mas por isso, ó, vocês têm que ter essa base aqui do algoritmo, beleza? Porque lá no próximo semestre vocês já vão, ó, sabendo, ó, se vocês perceberem, a organização aqui, ela é baseada no algoritmo. Olha só, a mesma sequência do algoritmo transportado para uma linguagem de programação real. Ah, e outra, aqui vocês não vão. E o trabalho de vocês, programadores, ó, termina aqui. E aqui onde vocês vão fazer, né? Onde a criatividade de vocês, o profissionalismo de vocês vai levar. É aqui na linguagem. Certo? Aqui, deixa para quem vai esquentar a cabeça desenvolvendo a linguagem de programação. Que tem outra categoria, né? Do pessoal que desenvolve, porque isso aqui também foi um programa que foi desenvolvido, né? Um compilador, alguém desenvolveu um compilador que analisa o seu código e transforma aquele seu código em uma linguagem de máquina, ok? Mas beleza, mas isso é uma outra atividade e foge totalmente ao objetivo do curso de vocês, tá? Melhor de já usar ferramentas que estão muito bem, né, consolidadas no mercado, a não ser que, lógico, alguém de vocês queira desenvolver uma nova linguagem. Então, tem o Java, tem a linguagem C, tem o PHP, beleza? De repente, eu queira desenvolver uma linguagem Chicão. Pronto. Eu digo, e de repente faço uma linguagem que seja muito interessante, que tenha muitos recursos, e de repente as pessoas começam a programar em Chicão. Beleza? Mas isso é uma outra conversa, né? E foge um pouco a parte de desenvolvimento de sistemas. Desenvolvedor, foca o seu trabalho aqui na linguagem de programação. E antes que alguém já me faça a pergunta, né? E lá na frente, quando eu estiver sendo programador, eu preciso fazer o algoritmo antes de programar? Não, não mais. Ok? Esse algoritmo, vocês vão aprender, vocês vão fazer ele agora, para quê? Para vocês aprenderem a raciocinar algoritmicamente, ok? Poder raciocinar essa sequência de comandos.
você para aprender a organizar o seu programa, os seus testes lógicos, ok? A gente vai trabalhar muito isso, pessoal. Teste lógico, condições, teste de validade de proposições. Então, toda aquela parte da lógica que a gente viu na teoria, a gente vai testar com os algoritmos, ok? Então, você já pensar como programador, mas dentro do algoritmo, ok? Você vai gerar os seus códigos aqui do algoritmo. Você sabe desenvolver esse raciocínio, para depois você programar na linguagem que você quiser. Então, esse aprendizado, esse semestre agora, isso é uma base para vocês. Porque, através do Portugal, né, desses algoritmos que eles vão desenvolver, okay, vocês vão ter toda uma base de lógica de programação, que vocês vão utilizar durante todo o restante do curso de vocês. Tá? Vai ser importante para todo o curso de vocês. Essa base que a gente vai ver aqui, né, em introdução à lógica. Tá? Mas, depois disso, depois que vocês já desenvolveram esse raciocínio, não precisa mais. Vocês já vão utilizar já essas linguagens de programação já muito, né? Muito bem utilizadas por aí, né? Já bem validadas, testadas bastante aí. E aquilo que mais atender a vocês e que tem os recursos que você precisa. E aí um pouquinho, né? Aí só lembrando, sobre o algoritmo, então, olha só. Então nós já sabemos, então, o que é algoritmo, o que é Portugal, o que é linguagem de programação, o que é compilador, né? Beleza? E algoritmo, né? Que é o nosso foco aqui. Então, o algoritmo ele tem que ter um início, tem um fim, como vocês viram lá, né? O programa ele tem begin, tem end, né? Tem início, algoritmo e fim do algoritmo. Não dá margem a dupla interpretação, né? No sentido. Ele tem capacidade de receber dados. Tem capacidade de receber dados do mundo exterior, bem como ele gera informações também para o mundo exterior, logo em seguida. Não é isso? E ele deve ser capaz de realizar todas as etapas. Você não pode fazer um algoritmo que ele não vai chegar, ele não vai conseguir fazer aquilo que é proposto lá. Isso é um erro também do algoritmo. Tá? Você tem que fazer um algoritmo que ele seja capaz de realizar as etapas que você determinou. Aí as formas de como é que você representa, como você escreve um algoritmo. Tem duas formas. E a gente vai aprender as duas, tá? No primeiro momento. Importante depois, essa primeira que eu mostrei para vocês é a descrição narrativa, né? É como se eu estivesse narrando, não é isso? Em linguagem natural. Né? Isso que eu coloquei lá. Então, algoritmo fulano, início, fim, não é isso? Aí você vai escrever, né, textualmente o seu algoritmo. E é muito parecido com a forma que você vai escrever lá na linguagem de programação. Uma outra forma, através de fluxogramas, tá? Tem um fluxograma, ok? Onde você representa graficamente o seu algoritmo, tá? Então, tem essas formas aqui, né? O diagrama de Chapin e o fluxograma o tradicional mesmo. A gente vai usar um esquema muito parecido com esse primeiro, certo? Eu acho ele muito mais didático, mais simples, ok? Ele é bem melhor para a gente trabalhar. E já tem algumas ferramentas também que você consegue representar ele, tá? Você já consegue montar rapidamente nesse formato que é mais conhecido. Algumas orientações sobre algoritmos. E aí, lembre que eu sempre coloco nessa primeira aula logo, beleza? Não se esqueçam disso, dessas dicas aí que eu vou dar, que eu separei para vocês. Porque isso tem muito... É muito importante que vocês tenham isso em mente, ok? Como é que o algoritmo, como é que você não aprende um algoritmo? Okay? Copiando os algoritmos. Ou seja, eu passo uma atividade, né? Eu passo alguma atividade para a gente praticar durante a aula aqui, ok? Eu dou um tempo para vocês fazerem. Agora, vamos corrigir, vamos fazer junto aqui, beleza? Você não faz, você espera fazer, aí você vai lá e copia meu algoritmo e testa. Pronto. Você não vai aprender dessa forma. Ok? E estudando algoritmos. Outra coisa também. Você pode, pessoal, tem até um livro, por exemplo, tem um livro que tem 350 algoritmos respondidos. É um livro só disso. Tem na biblioteca do Campus Palmas, né? Depois eu vou passar a referência para vocês. Então,
ele tem vários problemas, a partir dos exemplos mais simples, dos assuntos que a gente está trabalhando, até os assuntos mais complexos. Né? Lá, e vários problemas que a gente que tem lá proposto, todos eles, ele coloca o problema, ele já tem uma respostazinha, ele vai, tem tudo respondido os algoritmos lá. Aí, ok, você pega esse livro, leva para casa, você estuda todos os algoritmos, você pode decorar todos os 350. Ok. Você vai saber desenvolver algoritmo? Também não. Não se aprende estudando algoritmo. Inclusive, eu recomendo que vocês peguem esse livro. Mas como é a forma de você aprender, estudar com ele? Você vê o problema que está sendo proposto lá, né? Tenta fazer. E você tenta, testa, não dá certo. Tenta de novo, testa, não dá certo. Tenta 10 vezes, deu certo, ok. Agora você vai ver lá e confere qual foi a resolução do problema do livro. Como ele resolveu. E você vai ver uma forma a mais de resolver aquele problema. Mas você já sabe resolver o problema, você aprendeu. Você tá vendo, vai ver a forma como o livro resolveu. Pode ser a mesma sua, pode ser uma forma até mais inteligente, uma forma mais interessante de fazer aquilo lá. E aí você vai aumentando o seu nível de conhecimento. Lembrando que, mas isso, se você apenas estudar, você viu a resolução e foi fazendo no seu computador logo depois, não adiantou, porque você vai estar com a cabeça, o raciocínio do que foi indicado pelo livro. Ok? Então, só tem uma forma de aprender, pessoal, construindo algoritmo. É você fazendo, quebrando cabeça. E testando eles. Você faz e testa. Não deu certo, constrói, testa. Constrói, testa até ele dar certo. E é até onde chega aquele ponto que, como eu falo o seguinte, caiu a ficha. Então, no início, para algumas, antigamente eu acreditava, tá, ainda um pouco nisso. As pessoas têm a ideia que algoritmo, tá, Portugal é difícil. Não é, pessoal. É prática e é repetição. Ok? Então, ok? É isso. Não deixe de fazer as atividades. Não deixe de tentar fazer, de tirar dúvida comigo, de compartilhar, né? Quando você fizer, ou compartilhar alguma coisa. Eu fiz de uma forma diferente. Posso fazer assim? Tá ok? Tá legal? Beleza? Durante ou fora do período da aula. Não deixe também, o algoritmo também é uma sequência, nossas aulas. É um tijolinho um em cima do outro. Se você, a próxima aula ela vai ser base no conhecimento que vocês viram nas aulas anteriores. E aí, se você perde uma aula, não tem problema, porque vocês têm os vídeos lá, né? Vão estar postados os vídeos das nossas aulas lá no Moodle. Então, tenta dar uma lida, tenta fazer as atividades, mesmo se não tiver vídeo na aula. A explicação vai estar lá à disposição de vocês. Ok? Para que você não venha numa aula seguinte, na sequência, sem ter visto a aula anterior, senão você vai ter um pouquinho de dificuldade. Tá? Beleza? Aí a gente já viu o que é. Então, você já sabe o que é um programa de computador. Beleza? Isso aqui depois você vai estar disponível lá para vocês, esse material essas notas de aula. Tá? Beleza. Pessoal, até aqui, o que vocês gostariam de fazer alguma pergunta, ter alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica? O ritmo tá legal, tá bom desse jeito, tá lento, tá muito rápido, ok? Quero que vocês fiquem à vontade, se manifestem. Por gentileza. Olá, Caroline, muito obrigado. Ok, Luana, obrigado também. Ótimo. Ok, muito obrigado pelo retorno, viu, pessoal? Ok? Então, isso é o que nós temos para hoje, ok? Então, é o nosso assunto. Aguarda que daqui para amanhã, tá? Eu vou estar colocando tanto as notas de aula da aula anterior como a dessa atual, né? Que a gente acabou se atropelando um pouquinho da semana passada para cá. Esse início é sempre um pouco complicado, mas na medida das aulas seguintes a gente entra no ritmo certinho. Ok, pessoal? Então,
Aí, quando eu colocar todo o material, já vou avisando para vocês lá no grupo do WhatsApp da nossa turma. Certo? E se ninguém tem nenhuma dúvida, né? Até agora, tá? Não tem nada mais a comentar. Beleza? Eu só gostaria de agradecer a todos vocês pela presença nessa aula de hoje. Ok? Tenham uma boa aula, tenham uma boa noite, um bom descanso, né? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.